vida é tão gostosa quanto o tamanho da fome, né? Então, aí está uma boa desculpa para o pregador, né? É uma honra estar aqui com vocês nessa conferência que tem ganho respeito, repercussão no Brasil, a conferência MDA Sudeste São Paulo está entre as conferências mais badaladas, mais comentadas das nossas 9 conferências oficiais. Nós temos conferências em diferentes regiões do Brasil e essa é uma das que está realmente sendo um instrumento de Deus para abençoar muitos pastores, ministérios. Para a glória de Jesus, é notório o efeito, o resultado que a gente vê em muitas igrejas que se aliaram, fizeram uma aliança e se abriram para participar do movimento MDA. E nós louvamos a Deus, porque o MDA é algo que nasceu no coração de Deus, é um movimento de Deus, resgatando valores, princípios e ensinando a gente a fazer igreja à maneira de Deus. Porque Deus, quando estabeleceu a igreja, Ele sonhou, Ele planejou, Ele vislumbrou um estilo de igreja. Não é do meu jeito, não é da minha maneira, não é do meu estilo, não é baseado na minha teologia, mas é de acordo com o manual que Ele estabeleceu. Amém, meus amados? E quanto mais nós nos aproximamos desse modelo, mais nós vamos experimentar as promessas que existem na palavra para o seu ministério, para a igreja, porque Deus ele tem compromisso não com o seu ministério, não com o meu, mas Ele tem compromisso com a igreja dele. Por isso nós estamos tão felizes que você está aqui para se expor nesta conferência de algumas coisas, sobre algumas coisas que vai ser ministrado, já tem sido ministrado. Tenho certeza, não ouvi ainda o que foi falado, o que foi pregado aqui, mas eu confio que o Espírito Santo está orquestrando tudo, conduzindo tudo. Quando a gente é convidado, existe um compromisso de ir para a presença do Senhor, orar, buscar a Deus e sentir o que Deus está comunicando que é a abordagem que deve ser feita. Eu creio que hoje o Espírito Santo vai nos dirigir nisso. Eu estou aqui acompanhado da minha querida esposa e dos meus filhos, aliás, toda a minha família está aqui. Se eles puderem ficar em pé onde eles estiverem. Meus filhos estão chegando ali, os 3, aquela moça linda, seguida de uma moça tão linda também, de um rapaz maravilhoso. E a minha esposa está aqui. Fica em pé, meu amor, para que todos saibam o quanto que Deus foi misericordioso comigo. Pessoal, eu sempre falo que quando você encontra um homem feio casado com uma mulher bonita, uma das duas coisas: ou o cara tem muita grana ou é bom de papo, né? E no meu caso não é difícil descobrir qual é a situação. Glória a Deus. Eu quero atender aqui um convite, um pedido da galera do MDA, que eles estão ali com material, vários autores do MDA Shop, e eu sei que muitos de vocês já conhecem, mas eu imagino que tenha alguém que talvez nunca viu ou nunca leu. Esse é um dos nossos livros que escrevemos algum tempo atrás, chamado Transparência,
A nobre decisão de viver sem máscaras é um convite a um estilo de vida onde você determina que você não vai esconder pecados na sua vida e comprometer o sucesso do seu ministério. Nós estávamos agora, nesse mês de fevereiro, fazendo visita em algumas igrejas nos Estados Unidos, as megas igrejas lá. O pastor Clayton estava junto com a pastora Lu também. E nós fomos numa igreja conhecida ali em Dallas, na Gateway, que eles falaram lá, eles têm um ministério só para ajudar nessa área de solução de problemas, libertação, que eles chamam de freedom. E é muito interessante que eles falam o seguinte: aqui nós não temos problema com as pessoas terem problemas. Nós temos problema quando as pessoas não querem resolver os seus problemas. Então, a ideia é mais ou menos assim, uma igreja que acolhe, que aceita, que a proposta é a cura, a libertação. Quem não tem pecado? Quem não tem uma área que precisa de ajuda? Né? Jesus mesmo falou assim: se alguém aqui estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E lá o interessante é que todos, a liderança toda é desafiada a passar pelo processo. E eu acredito que não exista ninguém que fale assim: eu não preciso abrir meu coração com alguém, pedir ajuda numa área, lidar com algumas tendências, tentações. E esse livro te dá norte, te inspira e te dá um pouco de direção, como você fazer isso do jeito certo, do jeito bíblico. E esse outro livro, que também está lá na estante, que está falando sobre células. Todo líder de célula, todo camarada que vai liderar uma célula, que tem chamado para liderar uma célula, deveria conhecer esse livro para que ele possa lograr êxito nessa missão. Também nós trouxemos alguns pendrives com algumas ministrações. Eu acredito que tem 20 ou 25 ministrações nossas nesse pendrive. Nós vamos também colocar à disposição, caso você tenha interesse de ouvir algumas das palavras que Deus tem nos levado a ministrar. Eu estava olhando o folder, o banner desta conferência, e uma das coisas que eu observei, além de perceber que eu estou lá, muito bonito numa foto, é que tem um tema. A proposta é falar um pouco sobre discipulado. E eu procuro me manter dentro daquilo que, pelo menos uma vez, já que me deram 2 oportunidades, a primeira eu quero atender o tema. E nesses anos todos, a gente trabalhando dentro dessa cultura do discipulado, do compromisso, tem algumas coisas que Deus tem colocado dentro de nós. Temos aprendido muito, tanto sendo um discípulo como sendo um discipulador, e eu quero compartilhar algumas coisas sobre isso com você hoje. Então, eu quero te convidar para a gente fazer uma oração, para que hoje o Senhor possa descortinar um pouco mais sobre esse tema na sua vida, na minha vida. Pai, eu acredito que o Senhor tem sempre algo novo ou algo para ser renovado. E nós estamos aqui como homens de Deus, mulheres de Deus, pastores, líderes, com o anseio de aprender e de entender a cultura do reino, aquilo que é princípio, aquilo que vai trazer cura, edificação para a igreja, aquilo que vai fazer da igreja uma igreja eficaz, que atende seu propósito e objetivo da sua existência aqui na terra. Por isso eu oro que hoje o Senhor nos ajude a compreender um pouco mais sobre esse tema discipulado, para que possamos viver isso na nossa casa, no nosso ministério, na nossa igreja local, na nossa célula, enfim, onde o Senhor nos colocou como líderes. Eu oro que o Senhor descortine para nós essas verdades e que o nosso coração possa queimar por causa da palavra e do princípio sendo ministrado nesta noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.
Eu quero compartilhar, queridos, com vocês esse tema, 10 erros graves que os discipuladores nunca deveriam cometer. Dez erros graves que os discipuladores nunca deveriam cometer. Eu me considero altamente habilitado e com muita autoridade para falar sobre esse tema, porque eu cometi todos os 10. Então, pelo menos alguns, se não todos, de alguma forma ou outra. E então eu creio que todos nós não temos prazer em errar, mas o fato é que nós erramos sem a intenção ou com a intenção de errar. E enquanto nós estamos obedecendo um mandamento tão bíblico que não tem como questionar se discipulado é ou não bíblico, e quando você descobre que você errou ao tentar viver, praticar um princípio da palavra, dá aquele gostinho amargo, né, na boca, aquela sensação de, puxa vida, por que eu fiz isso? Mas, na verdade, continuar errando depois que nós sabemos qual é o caminho certo, não só traz um amargo na boca, mas um amargo no coração, principalmente daquelas pessoas ou naquelas pessoas que foram afetadas pelos nossos erros. Então, eu quero começar com um provérbio chinês que diz assim: os sábios aprendem com os erros dos outros, os tolos com os próprios erros, os idiotas não aprendem nunca. E graças a Deus que no meu auditório não tem nenhum idiota. Só temos sábios, amém? E nós queremos aprender com os nossos erros e queremos aprender com os erros dos outros. E eu quero realmente falar de alguns erros que nós praticamos, cometemos ao longo dessa caminhada do aprendizado, do discipulado, e eu quero desafiar você também a se posicionar, que pelo menos esses 10 aqui você não vai mais errar, tá? Vamos fazer uma aliança que só vai valer erro novo, tá? Erro novo, e aí você vai compartilhando comigo que na próxima eu posso falar os 10 novos erros novos, né? Primeiro erro que um discipulador ele comete é o erro de não ser um bom exemplo de discípulo. Eu tenho visto, vez após vez, pessoas querendo fazer algo que não estão dispostos a fazer, ou querendo que os outros façam algo que eles mesmos não estão dispostos a fazer. Isso cheira farisaísmo, não é isso? O conceito de farisaísmo é exatamente isso: querer que os outros façam aquilo que eu mesmo não estou fazendo. Então, para você ser um discipulador, tudo começa em você sendo um discípulo. Então, primeiro, querido, eu quero te desafiar a levar a sério isso na sua vida. Eu costumo dizer que eu não entendo como que alguns crentes, eles esquecem a Bíblia na igreja e a gente fica com ela 3, 4 meses. E, claro, hoje já tem muito aplicativo, mas naquela época não existia aplicativos de Bíblias. E a gente perguntava, como é que ele consegue levar a vida sem a Bíblia dele? E eu fico pensando hoje, como que alguns líderes conseguem levar a vida sem um discipulador? Eu já encontrei pastores que eles falam assim, não, eu preciso ter um discipulador. Eu preciso, e alguns a gente entende, eles estão desesperados mesmo.
eles estão desesperados, eles estão levando a sério, só que como aquela pessoa que quer casar, mas ainda não encontrou para poder cantar, até que enfim, encontrei um doido que gostou de mim, né? Então, ele quer. Eu lembro, perguntaram para uma senhora bem velhinha lá em Santarém, o nome dela era Yaya, perguntaram para ela, já está com 80 anos, perguntaram, mas, tia Yaya, a senhora nunca quis casar, é? Ela disse assim, querer bem que eu queria. Então, a gente sabe que alguns pastores, eles querem um discipulador, mas não estão conseguindo achar. Mas outros, eles não estão levando a sério, mas aí eles querem chegar na igreja deles e falar, olha, daqui para frente vai ser assim, todo mundo sendo discipulado, mas ele mesmo não está sendo. Eu me sinto tão confortável, e tão feliz e tão agradecido que eu estou numa igreja que o meu pastor tem um discipulador. E o pastor do meu pastor, que é o líder geral da nossa denominação, também tem um discipulador. Então, eles têm autoridade para pegar o microfone e falar assim, vamos colocar a igreja no processo de discipulado. Isso é algo muito importante. Então, um bom discipulador é primeiramente um bom discípulo. Você só vai ser um bom discipulador se você for um bom discípulo. Não tem atalho, né? Eu costumo dizer o seguinte, depois que você conectar num vínculo de discipulado com alguém, não somente você está preparado para começar a discipular, mas você está autorizado a começar a discipular. Pode parecer radical, e eu entendo quem pensa diferente, mas eu acredito que para algo dar certo na igreja, nós como líderes principais, nós que estamos fazendo o negócio acontecer, nós temos que modelar, porque a igreja nunca vai valorizar aquilo que a liderança não valoriza. E uma vez que você tem o seu discipulador, aí então você precisa ser um bom modelo, um bom exemplo de discípulo. Isso é uma verdade muito básica, mas é um erro que a gente ainda vê pessoas cometendo. Ela tem o discipulador. Gente, o que eu já ouvi de pastores chegando para mim falando, o que eu faço, pastor? Por quê? O pastor fulano de tal falou que queria ser meu discípulo. Eu no início até hesitei, mas ele pegou no meu pé e pediu clemência, misericórdia. Eu tinha uma vaga, aceitei, coloquei ele na minha lista de discípulo. Cara, os 2 primeiros meses foi maravilhoso. Depois o cara tomou Doril. Sumiu. E agora o que eu faço? Agora mesmo. Hoje é o quê? Sexta? Segunda-feira agora. Um pastor, coordenador de uma das nossas conferências, me ligando, pastor, o que eu faço? Eu vou atrás, eu deixo esse cara para lá, tanta coisa para me fazer, me coloquei à disposição para discipular o cara nem sequer manda uma mensagenzinha dizendo, hoje eu não vou te ligar, ou então, foi bom enquanto durou, tchau e bênção, beijinho do gordo, tchau. Aí o que acontece? O cara tem para inglês ver. E aí, meu irmão, você não gostou? Ah, pastor, meu discipulador não tem o mesmo curso de teologia que eu, tem mau hálito, catinga no sovaco. Sei lá qual a razão que você não gostou do cara. Então, meu irmão, dá baixa na carteira. Dá baixa na carteira, seja nobre.
Procura ele e fala: meu querido, é o seguinte, não rolou a química. Aliás, tem química demais. Sei lá qual a razão. Mas fala: eu quero partir para outra. Me identifiquei mais. Não tem problema. O cara não vai se suicidar. O cara não vai se jogar debaixo de um caminhão, porque você está dando as contas dele. Talvez ele vai até orar agradecendo a Deus. Mas seja franco. Uma vez que bateu o martelo, entrou no nível de aliança, vamos ser bons exemplos de discípulos. Porque se eu começo errado, eu não posso esperar uma colheita diferente. Se eu não sou um bom exemplo como discípulo, eu não posso esperar que meus discípulos sejam nota 10, sejam comprometidos com o nosso encontro, comprometidos com aquela aliança. O pastor Melvin, pai do pastor Ebe, quando ele ministrava sobre família, ele tinha uma frase que ele dizia assim: a maior demonstração de amor que um pai pode fazer para com os seus filhos é amando a mãe deles. Olha só, uma das maneiras de demonstrar amor para com os filhos é amando a mãe deles. Eu costumo dizer que a melhor coisa e a melhor maneira de demonstrar amor e respeito para com os seus discípulos que estão olhando para você é você amar o seu discipulador. É você entrar no nível de aliança, de honra com o seu discipulador, ao ponto de você poder falar assim: sejam meus imitadores nessa área. Porque a pergunta que eu sempre faço por discípulos, por discipuladores, é mais ou menos assim: você gostaria de ser seu discipulador? Você gostaria de ter um discípulo da sua marca? Você gostaria de ter, sinceramente, se você fosse o seu discipulador, você te aguentaria? Então, eu gosto de levar as pessoas a pensarem nisso. Você precisa levar em consideração que a melhor maneira de você realmente influenciar os seus discípulos é sendo um bom discípulo. E aí que eu falo que o primeiro dos 10 erros graves que os discipuladores cometem é de ser um péssimo exemplo, de não ser um bom exemplo como discípulo. Vocês estão me entendendo, amém? Amém. A galera ali que ficou naquela penumbra, ficou uma penumbra ali, eu não sei se aqui é a ala do dormitório, não, né? Está todo mundo, faz assim para me saber se vocês estão, amém, estão acordados, glória a Deus, glória a Deus. Não é porque é muito convidativo esse ambiente, né? Muito convidativo. É por causa do telão que está um pouquinho escuro, né? Eu sei que é sim, se não for, eu penso que é. Então, o maior esforço e o melhor esforço na direção de ser um bom discipulador começa com a decisão de ser um bom discípulo. Amém, meus amados? Na verdade, todas as vezes que eu penso assim, eu preciso ser um discipulador melhor, eu já penso, isso significa que eu preciso começar sendo um discípulo melhor para o meu discipulador. Eu quero ser. Eu quero poder continuar com autoridade para ensinar e para que eles possam ver, não apenas com um discurso, mas com um estilo de vida. Sabe, eu tenho um discípulo que eu fico impressionado
com o quanto que o camarada, todos os meus discípulos são uma bênção, todos, eu não tenho do que me queixar. Nesse sentido, eu já louvei a Deus várias vezes e já fiquei assim, sentindo por Jesus, né? Porque ele teve alguns caras lá, mas ele me deu uma equipe maravilhosa, realmente. E eu vejo o quanto eles levam a sério, mas tem um camarada lá que ele é tão pontual que até estressa. Tipo assim, a gente queria tanto que ele desse uma folguinha de 10, 15 minutos. Mas eu tô no telefone, ele já está lá, estou perturbando, pim, 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 aquela ligação. De tão pontual que ele é. Dá vontade de eu dar um ralho no cara, mas ele está certo. Eu vou ralhar ele porque ele tá certo. E eu tenho que louvar a Deus que ele é assim, porque eu conheço alguns pastores que ele fala assim, os caras me deixam 1 hora esperando, pastor. O cara me deixa 1 mês esperando. E se eu não ligar para perguntar, e aí o que aconteceu, irmão? Ah, não deu. Não deu. Isso é resposta que se dê, não deu. Gente, com a tecnologia que nós temos hoje, tem como você avisar seu discipulador, com certeza, com bastante antecedência. Segundo erro que os discipuladores podem cometer, mas que nunca deveriam, gerar dependência mórbida nos discípulos. Gerar dependência mórbida nos discípulos. Deixa eu explicar. O que eu quero dizer com dependência mórbida? Eu tomei essa água agora, me lembrei do pastor que pedia para os diáconos servirem. Talvez você já ouviu essa piada, mas deixa eu lembrar dela agora. Ele gostava de tomar leite. Então, ele tinha uma caneca bem grande, que ele pedia para os diáconos, olha, serve leite, eu gosto de tomar um leite quando eu estou pregando. Aí, toda vez, ele... Um dia, os diáconos... Em vez de colocar leite, eles colocaram o uísque. E o pastor pregando, daqui a pouco ele passa a mão na caneca aí. Quando ele sentiu aquele negócio, ele falou, que vaca maravilhosa. Aí o mesmo eu falo, que água maravilhosa essa aqui. O que eu falo com gerar uma dependência mórbida? É o que eu chamaria de um discipulado que gera um cordão umbilical de aço. Cordão umbilical de aço, que só corta com maçarico. Ou seja, é aquele camarada que não entendeu ainda que discipulado é uma provisão de Deus que pode, com aquela pessoa, ser para a vida toda ou temporário. E quando o discipulador não trabalha esse conceito, e para mim aqui a falha está no discipulador, por isso que é um erro, é aquela mentalidade do discipulador guru. É um consultor substituto de Deus. Tipo assim, ele assumiu o lugar da Maria. Em vez de eu falar com Deus, eu falo com a Maria. Em vez de eu falar com Deus, eu falo com o meu discipulador. Eu não sei se eu compro, não sei se eu vendo, para mim não perder tempo orando, meu discipulador. O que o senhor acha? O discipulador tem que entender, meu irmão, de engenharia civil, de venda e compra de carro, de saúde. O discipulador tem que ser expert até em meteorologia. Chove hoje ou não, meu discipulador? Então, ele cria aquele vínculo onde o discipulador é tudo na vida. E eu já vi até nessas festas de homenagem, tal, aniversário do discipulador, pessoas falando
mais ou menos nesse tom. Ai, eu acho que eu não dou conta de viver sem você. Igual a música do Roberto Carlos. Acho que eu não dou conta de viver sem você. Meu discipulador, se você for embora ou me deixar, eu entro em depressão. Que vai ser de mim? Olha, claro, é normal você sentir falta de pessoas maravilhosas, de amigos. Mas, gente, quando um vínculo discipulado se desconecta, nós estamos dizendo que o vínculo de amizade se desconecta e que a pessoa nunca mais vai poder ser acessada. Nunca mais você vai poder conversar com ela, aprender com ela. Então, a minha preocupação é exatamente isso. Discipulador guru gera discípulos surdos, espiritualmente falando. Discípulos que não aprendem a ouvir de Deus para a sua vida. E mais, o mais sério dessa mentalidade é que às vezes o próprio discipulador gera isso, quer isso. Ele quer manter o controle, a rédea na mão, e ele trabalha para que o discípulo se torne um dependente das suas consultas espirituais. Eis que te digo, eis que te digo. Não vai. E aí o que acontece? Isso é horrível. O discipulador guru também gera uma classe de discípulos que são o que eu chamo de discípulos intransferíveis. É aquele discípulo que não, uma vez que foi discipulado por você, ele não dá certo com mais ninguém. É aquele cara que, se você tiver que viajar, mudar, por alguma razão, não puder mais discipular aquela pessoa, então aquela pessoa não dá mais, ele não está aberto para ser discipulado por uma outra pessoa. E quando tentam isso, meu irmão, dá problema, sai faísca, dá dor de cabeça para o outro discipulador. Então, sinceramente, eu considero um fracasso eu me consideraria um fracasso se um discípulo meu, que eu precisasse transicionar, não se encaixasse e não fosse um bom discípulo para o novo discipulador. Eu ia me considerar fracassado no que diz respeito a isso. Porque, queridos, se no final das contas o discípulo não se encaixa com outro discipulador, quando for preciso, então eu falhei em algum momento para trabalhar o coração e a mentalidade desse camarada. Então, nós devemos ser um bom discípulo por causa da pessoa. Não por causa da pessoa, melhor dizendo, mas por causa dos princípios. Então, eu ensinei e procuro trabalhar isso com os meus discípulos assim, hoje eu estou o teu discipulador, hoje você está meu discípulo. Amanhã você pode ser discipulado pelo João. E se lá com o João você não praticar os mesmos princípios de honra, de respeito, de submissão, de não ser uma pedra de sapato, no sapato, de não ser uma íngua de duas pernas, então você não entendeu. Porque os princípios do discipulado, do relacionamento, os princípios que regem o relacionamento do discipulado não tem a ver com a pessoa. Os mesmos versículos que a Bíblia manda eu praticar como discípulo, quando eu sou e estou discípulo do pastor Eibe, são os mesmos versículos que a Bíblia manda eu praticar quando eu estou discípulo do José. Não muda. Não muda. Então, por isso, eu falo, parece humildade, mas não é humildade. É o fato. Eu estou pronto para ser discipulado por qualquer outra pessoa que Deus colocar na minha vida. Já tive 5 discipuladores
E poderia dizer igual Jesus falou para a mulher: e o que tu tens agora não é teu. Vocês estão entendendo, meus amados? Isso é muito importante. Eu não posso gerar dependência mórbida nos meus discípulos. Então, se um ex-discípulo meu tem dificuldade de ser discipulado por qualquer outro líder, sinceramente, eu não penso 2 vezes, eu falei. Na minha mudança para São Paulo, eu tive que transicionar discípulos. Gente que caminhou comigo 10 anos, gente que caminhou comigo 12 anos, filhos mesmo, que até hoje são meus filhos. Ninguém deixa de ser pai, são filhos. Mas o semanal não é mais comigo. Eles conversam comigo? Conversam, ligam para mim, pedem conselho, a gente troca mensagem, a gente liga, mas o semanal não é mais comigo. O semanal, hoje, é com um pastor que antes era um igual com eles, da minha equipe. Mas você sabe o quê? Quando eu ligo para o pastor Lima, que assumiu a Igreja da Paz e o ministério em Roraima, ele só me fala bem desses caras. Pastor, estou tão feliz com o pastor fulano, estou tão feliz com os caras, estou tão feliz com os caras, estou tão feliz. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas eu trabalhei isso, eu falei para eles abertamente, falei: o pastor Lima vai te discipular daqui uns anos. Se eu ouvir que você está sendo uma íngua de 2 pernas para ele, eu vou entender que eu estou perdendo, jogando o meu tempo fora com você. Sabe, eu acho muito legal aquela aliança que o povo de Israel fez com Josué. Trocou o discipulador, trocou o líder, morreu o Moisés. Eles chegam com Josué e dizem: assim como em tudo obedecemos Moisés, nós obedeceremos a você também. Pronto. Aliança. Os caras entenderam. Você foi o cara que Deus escolheu, levantou para esse momento. Ah, que saudade do Moisés. É pecado sentir saudade? Não. Mas é errado dar dor de cabeça, fazer o Josué chorar, fazer o Josué passar a noite acordado só por causa das suas atitudes soviéticas. Porque você não está sabendo ser um bom discípulo. Mas, enfim, é preciso entender. No nosso caso, eu costumo falar abertamente, eu falo isso, eu estou discípulo do pastor Eibe hoje. As coisas mudam. Não é casamento, irmão. Não é casamento. Eu nunca fui no cartório com o pastor Eibe, a gente assinou alguma coisa, reconheceu, tem um dedinho lá dizendo, assinatura reconhecida. Não tem nada disso. As coisas mudam. Nossa igreja é uma igreja que está em movimento, amém? Então, por exemplo, aí eu chego em Tessalonicenses 5,12, diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Isso aqui é Bíblia? É um mandamento? É. Para um liderado? É. A Bíblia diz: eu rogo, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. Esse versículo é para ser praticado quando você está com um discipulador que você ama e quando você está agora debaixo de um discipulador que você não gosta muito, não. Amém ou não amém? Então, somos uma igreja em movimento. As coisas podem mudar. O time pode ganhar uma nova escalação que fala, né? Então vamos arrumar e vamos ter um coração, é para jogar aqui, e o meu técnico agora vai ser o fulano, né? Então estou feliz do mesmo jeito, e bola para frente, e vamos fazer gol.
E você, como discipulador, tem que lembrar, eu não posso criar monstrinhos. Eu tenho que criar discípulos de Jesus, formar discípulos de Jesus. Homens e mulheres com coração para caminhar com qualquer pessoa. Terceiro erro, e vamos embora, né? Ter discípulos prediletos. Esse aqui é forte. Discípulos prediletos. Aquele discipulador que escolhe. Eu gosto mais do fulano. Queridos, isso aqui é um erro que nós já estamos careca, alguns careca de saber, outros estão começando a ficar careca de saber, que nós não devemos tratar com predileção ou favoritismo os discípulos. Preferir notoriamente um em detrimento do outro. Isso aqui é um cuidado que nós precisamos ter. O que eu já ouvi de gente magoada, machucada por causa desse contexto, dessa experiência. E essa preferência muitas vezes é manifestada de forma muito notória. Porque é possível alguém até falar, eu não faço isso, não é verdade, eu amo todos iguais. Mas contra fatos não há argumentos. Essas atitudes se revelam de forma muito prática. Às vezes é picuinha, às vezes é problema mesmo de alma. O discípulo é almático, é aquele cara muito chupetinha, que quer atenção demais e está sempre achando que você está dando mais para outro. Mas às vezes existem evidências fortes, como por exemplo, visitar mais a casa de um do que do outro. E aí o cara ainda fica assim, com o meu pastor aqui. Ele gosta de publicar. Olha quem está aqui hoje. E posta onde? No grupo. Então, é um fato. Agora, eu costumo dizer, uma vez teve um irmão que veio reclamar para mim, pastor, porque tal, estava um pouco triste comigo, por causa disso, que eu só vivia comendo frango na casa do outro. Eu falei assim, meu querido, não é que ele é mais importante, especial, é que a diferença entre vocês dois é uma, ele me convida mais do que você. Então, a explicação está bem clara. Então, eu falei assim, olha, é muito simples, semana que vem prepara um banquete lá, pirarucu, a milanesa, que a gente tira a mesma foto, ainda vou com a mesma camisa, se você quiser. Agora, quando é uma iniciativa sua, porque realmente nós temos que admitir, tem alguns discípulos que a gente talvez iria mais por conta própria. Nós temos que admitir, mas você tem que se controlar nessa tentação. Você tem que se controlar, porque realmente dá o que falar. Quando foi um convite, aí sim você tem uma boa explicação. O cara me convidou, meu. Mas quando foi você que falou, vou dar uma paradinha aqui. Aí eu vou dar uma paradinha, especialmente quando a casa do seu discípulo é no caminho da sua. E aqui tem disso, né? Um mora bem aqui e outro mora bem ali. E aí existe essa diferença. Convidar para viajar com um mais do que o outro. Eu lembro o pastor Ebe sempre tendo cuidado. Ele tinha vários discípulos, então ele sempre convidava um cada vez. Um cada vez. E eu só fazia questão de garantir que eu ia estar naquelas que o lugar era mais interessante. Tipo assim, quando você vai para a Europa, Ebe? Quando você vai para os Estados Unidos? Mas até nisso ele era cuidadoso. Não, você já foi, cara, uma vez comigo, deixa eu levar o... Elogiar um mais do que o outro.
São cuidados que você precisa realmente tomar. Por que provocar ciúme desnecessário? Esse tipo de tratamento, de comportamento, gera mágoa, gera ressentimento. E por isso que está aqui entre os 10 erros graves que um discipulador pode cometer. Uma vez alguém falou assim: pastor, mas até Jesus tinha o discípulo amado dele. Eu falei: Jesus nunca falou isso, era o próprio João que falava. O cara está escrevendo o evangelho, ele põe o que ele quiser lá, né? Mas Jesus nunca falou: isso daqui é o meu discípulo amado. João que se autodenominava. Quarto erro grave que os discipuladores podem cometer: não saber lidar com os pecados e fraqueza dos discípulos. Eita, vaca maravilhosa. Sabe, queridos, eu gostei muito dessa frase que a gente aprendeu lá na igreja da Gateway, porque eles falaram exatamente isso. Aqui, nós não temos problema com as pessoas tendo problemas. Nós temos problema com as pessoas não querendo resolver os seus problemas. Você sabe que saber ouvir confissão de pecado, saber lidar com a fraqueza, com a carnalidade, com as confissões dos seus discípulos, é algo muito importante. E que se nós não soubermos lidar com isso, a gente machuca, a gente erra gravemente como discipulador. Em Gálatas 6, capítulo 6, versículo 1, diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, espera que os discipuladores sejam, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentado. Sabe, queridos, eu vou te contar uma coisa: é mais fácil pregar isso aqui do que viver isso. Porque eu confesso que já me deu vontade de tirar o cinturão algumas vezes. E você sabe que é uma tendência nossa, uma tendência de ser duro com o pecado dos outros e misericordiosos com os nossos. Com os outros nós somos ferinos, com os nossos nós somos passivos. Com os outros nós somos duros, com os nossos a gente quer que as pessoas entendam que a carne é fraca. E o pastor Ebe sempre fala isso. Nós temos que inverter isso. Nós temos que ser duros com os nossos pecados e misericordiosos com os pecados dos outros. Na mensagem, a tradução mensagem, esse versículo, esse texto, Gálatas 6:1, diz assim: amigos, vivam com criatividade. Se alguém cair em pecado, restaurem-no com perdão. Guardem as críticas. Vocês podem precisar de perdão antes que o dia termine. Hajam com misericórdia e estendam a mão aos oprimidos. Um bom discipulador, ele procura a cura e não a condenação dos seus discípulos. O bom discipulador, ele sabe lidar com essa hora difícil. Sabe, nós temos muitos exemplos na Bíblia. Eu admiro demais Natã, porque Natã foi um discipulador para Davi assim extraordinário. Gente, claro, Davi teve uma atitude muito linda, muito nobre, muito legal depois que ele foi confrontado, mas Natã foi um discipulador muito joia. Cara, eu estava pensando que eu só estava pregando 10 minutos, mas só está faltando 10 minutos para me acabar aqui. Vocês me enganaram. Meu Deus. Então vamos lá. Sinceramente, aí o que acontece? O camarada,
tem que ter maturidade. Meu irmão, você tem que saber ouvir, você tem que dar aquele abraço, você tem que chorar junto, você tem que aguentar, não é fácil, especialmente quando é uma liderança chave. Irmão, ouvir uma liderança chave, seu braço direito confessando um pecado que vai dar pano para as mangas. Você vai ter que lidar com um negócio, nível de igreja, é complicado. Dói a alma, dói até o tutano. Você oscila entre misericórdia e fúria. Mas nós temos que aprender a manter o domínio próprio e lidar com aquele cara, dar uma chance. E você tem que inspirar fé, olhar nos olhos, dar uma palavra de encorajamento, de misericórdia, trazer esperança para a vida dele, para que ele possa sair dali pensando, ainda tem jeito para mim, Deus ainda pode contar comigo, Deus ainda pode me usar. Então vamos para o quinto erro grave que um discipulador não pode cometer: ter muitos discípulos. Meu Deus, nós estamos vivendo aqui um momento dentro do MDA, pelo menos na Igreja da Paz, nós estamos vivendo um tempo de reconfiguração. E eu estou muito feliz, porque a gente está vivendo um tempo muito gostoso, de redefinindo, e o pastor Eibe tem falado conosco muito sobre isso, já se humilhou, pediu perdão, porque ele fala que ele foi o pior mau exemplo nessa área, no MDA, e ele está arrependido e tem frutos de arrependimento, viu, irmão? O pastor Eibe está levando muito a sério, agora dentro da Igreja da Paz, que é uma denominação enorme, uma família crescente, continua crescendo, mas ele bateu o pé e ele está decidido que semanalmente ele só vai discipular 3 pessoas. Ele falou: eu preciso ser exemplo para o Brasil. Ele disse: esse erro eu não vou mais cometer. Pela misericórdia e graça de Deus, eu acho que eu peguei a ideia muito tempo atrás e acabei sendo bem rígido. Eu nunca me envolvi com tantos discípulos, e agora mais do que nunca, muito cuidado nisso. Então, infelizmente, isso tem sido o calcanhar de Aquiles do MDA, chama-se quantidade de discípulos. Não vai ser hoje que nós vamos fazer uma abordagem mais profunda sobre isso, mas eu quero só te dizer algo. Se você está que nem árvore de Natal, com um monte de discípulo pendurado em você, tire um tempo de jejum e oração e peça a sabedoria de Deus como lidar com isso. Mas não precisamos mais repetir esse erro. Não funciona, não é para ser assim. A quantidade de discípulos é algo que faz uma grande diferença. O problema é que quando temos muito, comprometemos a qualidade do discipulado. E aí a gente começa a praticar um desses 3 tipos de discipulado que está aí, muito presente, muito comum nas igrejas. 3 tipos predominantes de discipulados que as igrejas têm hoje. É o que nós chamamos de discipulado faz de conta. Discipulado faz de conta. O cara não dá presente, esse aqui é o meu discípulo. E ele fala: esse aqui é o meu discipulador. Mas não tem discipulado entre eles. Eles não se encontram. Ou seja, o discipulado não existe, o discipulado não acontece. É o discipulado faz de conta. Também tem o discipulado de bombeiro. É aquele discipulado que só funciona quando tem um incêndio. O marido brigou com a mulher, o pau está quebrando, a casa está pegando fogo, ele pega o telefone e liga 119 o quê? 190. Aí lá vem o discipulador, o casal. Encosta lá e a água. Apaga o fogo. Vocês podem se beijar agora. Diz para ela que você ama ela. Te amo.
Abraça aí, mulher. Tchau. Até o próximo incêndio. E aí, esse discipulado, mal e porcamente, me lembra a realidade das famílias ribeirinhas, que lá no interior do Aritapera, pelo menos onde eu nasci, era assim. Caboclo mais frouxo lá fazia 15 filhos. O mais calmo é 15. Então, lá no interior, no ribeirinho, lá eles têm 10, 15, 20, é verdade. Eu tenho irmãos, os meus irmãos mais velhos, eles têm nessa média aí, 11, 12, 13. Não tinha televisão na época. E se tivesse, o programa predileto seria a esposa. Aí o que acontece? As crianças vão se criando daquele jeito que você já sabe. Moleque barrigudinho, pelado. Para que gastar dinheiro com roupa? Pelado, barrigudinho, cheio de lombriga. E é uma escadinha assim, é o Mundico, o Raimundinho, o Raimundo e... Então lá eles não criam filho, lá os filhos se criam. Chega na hora do almoço, o moleque vem assim para a banda da mãe, ela pega uma mão cheia de farinha, põe dentro de um prato, atravessa um acari, e o moleque senta, ele coloca assim o prato, e ele come lá junto com o porquinho, com a galinha. É assim que eles vivem. Aí é comum você ver os meninos lá no quintal, que a gente chama de terreiro lá, mas não é de macumba não. Lá no quintal, menino tudo lambregado, com aquele negócio amarelo, escorrendo por aqui. Seis horas da tarde, a mãe pega com os dois braços, mergulha dentro do igarapé assim. Pega um sabão veneno, mata piolho, na cabeça do moleque, esfrega mais ou menos por aqui, aquela perna piririca, dá outro mergulho, o menino sai com os olhos vermelhos, vai dormir. Isso enquanto ainda não aprendeu a nadar. Agora, tem muitos discipuladores que estão assim, ó, com 12, 13, 14. Mas estão tudo assim, buchudo, cheio de lombriga. O pastor Ebe falou que ele está escrevendo agora, ele vai escrever um livro sobre o que é discipulado profundo. Não tem como fazer discipulado profundo com tanta gente. Existem os 4 P's do discipulado. Se você quer fazer um discipulado bíblico, você precisa lembrar desses 4 P's. Os 4 P's do discipulado. Primeiro P, prático. O discipulado tem que ser prático. Que é tratado no discipulado de respeito a uma necessidade real. Temos que concentrar naquilo que, eu já falei essa frase aqui várias vezes, temos que coçar onde está fazendo coceira. Por que falar de uma situação quando não é aquilo que atende? A necessidade é outra. Segundo P, profundo. O discipulado tem que ser profundo. O discipulado tem que trabalhar as bases, muito tempo junto, muita liberdade, entre detalhes, formar vida, formar caráter. Gente, eu tenho vergonha, mas tem que assumir, né? A Bíblia diz: aquele que confessar seus pecados vai encontrar graça. Barba branca, eu estou de barba branca, mas vira e mexe, estou precisando do pastor Ebe apertando parafuso, lidando com áreas na minha vida, no meu casamento, ajustando coisas. Às vezes eu saio de lá meio envergonhado, olho no espelho e falo assim: quando tu vai criar vergonha na cara, macho? Mas aí vem o Espírito Santo e fala assim: eu conheço a natureza humana. Falo: ainda bem, Senhor. Terceiro P, permanente. Quando eu falo permanente, não é necessariamente com a mesma pessoa, mas permanente no sentido de continuidade. Ele precisa continuar existindo. E o quarto P, poucos, né?
regrado. Então, hoje nós temos que rever, porque foi um erro que nós cometemos. Sexto erro. Não estou entendendo. Pulou para 14? Bônus! Poxa, obrigado. Obrigado. Vocês são demais, viu? Generosidade abundante. Sexto erro, não ser confidente. Gente, eu diria que esse aqui deve estar entre os erros mais graves. Não ser confidente. Como discipulador, você tem que ter o compromisso com a confidência. Gente, o que eu já ouvi de pessoas magoadas, decepcionadas, querendo trocar de discipulador, o que já me deu de mão de obra como pastor de igreja local, esse ponto aqui. Gente que não queria nem olhar, nem passar na frente mais da casa do discipulador, de tanta raiva. Porque ele abriu o coração, ele contou, confiou, acreditou, e depois de uma semana, a célula, o setor, a igreja estava sabendo daquela situação. Isso é revoltante. Um discipulador precisa desesperadamente ser confidente. Então, pouca coisa mina a autoridade de um discipulador mais do que a quebra desse princípio. Olha, eu tenho caminhado com o pastor Eibe, e olha que eu tenho, como diz o pessoal, urubu servado ele. Meu irmão, aquele homem é um túmulo. É um túmulo. Às vezes a gente até tem quase 100% certeza que foi, mas ele não fala nada. Você não ouve. Você nunca vai ouvir do pastor Eibe falando de um pecado que alguém confessou para ele sobre. E eu tenho com a minha esposa uma aliança nessa área também, porque eu sei que a minha autoridade como pastor e como discipulador tem a ver com isso. Se aquela pessoa não me autorizou, eu não falo. Se aquela pessoa não me autorizou, eu não falo. Mesmo que eu não saiba resolver a situação, mesmo que eu ache que ela precisa, mas ela precisa me autorizar para me levar para frente, o próximo nível. O que as discípulas da minha esposa confessam para ela, é entre elas duas, eu não fico bisbilhando. O que foi que rolou isso no discipulado? Conta aí um pouquinho, conta aí um pouquinho. Eu não tenho essas curiosidades mórbidas, nem a minha esposa. Ela não quer nem saber o que meus discípulos falam para mim. Agora, claro, se for uma situação que precisa envolver o casal, a esposa, e o marido está dando permissão, a gente vai junto. Mas, queridos, confiança é a chave de um relacionamento duradouro. Confiança é a chave de um relacionamento duradouro. Existem alguns provérbios que eu quero ler rapidamente com vocês aqui. Provérbios 11:13 diz assim: o mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Provérbios 20:19, o mexeriqueiro revela o segredo, portanto, não te metas com quem muito abre os lábios. Discipulador, discipuladora, que tem o dom de língua grande, é complicado. Provérbios 17:19 diz assim: o que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Provérbios 25:9 diz: pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo e não descubra os segredos de outro. Então, meus amados, eu quero te desafiar hoje, em nome de Jesus, irmãos e irmãs, irmãs e irmãos, porque nós temos a tendência de pensar que quem tem esses problemas são mulheres, mas o que tem de homem fofoqueiro. Bom, não pedi para ninguém se manifestar. Estou brincando. Mas, gente, é uma coisa séria. Rachas em igrejas.
traumas, separação, tudo por quebra de um princípio tão biblicamente claro. 7º erro, ser sábio com o tempo que me deram. Não ser transparente com os seus discípulos. Estou falando de medo de abordar alguns assuntos, medo de lidar com situações, aí fica comendo pela beirada. É um discipulado faz de conta, o camarada está precisando de ajuda, você já percebeu, mas muitos discipuladores, eles não têm a coragem de chegar junto, de abordar aquela situação. Não vou fazer isso porque eu não quero bater de frente, eu não quero fazer isso porque nosso relacionamento pode ficar arranhado, eu não quero fazer isso porque ele pode não entender. E aí então ele começa a adotar a postura, a cultura de passar a mão, da vista grossa. Não vou tocar nesse assunto, não entra para resolver, e a coisa está lá. Rapaz, isso me dá uma agonia, porque eu não sei, eu não dou conta. Uma vez eu estava lá em Boa Vista e nós estávamos no culto, eu pedi para cada pessoa fazer algo, o seguinte: você ia levantar, ia procurar uma pessoa que você admirava em algum aspecto, aquela pessoa, e você ia dizer para ela aquela área que você admirava. E aí eu desço do púlpito para procurar alguém, nisso um discípulo me aborda na descida da escada e fala assim: eu quero dizer algo para você. Eu quero te dizer que eu te admiro demais pela sua coragem que você tem de falar com a gente coisas difíceis de ouvir. E você não deixa passar nada. Eu dei um abraço nele e falei: não é coragem não, só Deus que sabe como muitas vezes eu vou sentindo a mão tremendo. O estômago, aquela dorzinha fina na boca do estômago. Sabe o que é isso? Não é coragem, é amor. Porque quem ama, confronta. Porque quem ama, aborda. Porque quem ama, fala. Que negócio é esse que o médico está vendo o cara com câncer e não fala nada? Não vou falar que é câncer, porque ele... Não, o que ele vai... Meu irmão, você tem que abrir o jogo. E não ser transparente não é só problema de discípulo. Tem discípulo que tem problema nessa área de ser transparente. Mas o que tem de discipulador cometendo esse erro, e muitos problemas na vida de discípulos se agravaram, ficaram mais apostemados, mais difícil, o negócio apodreceu mais, porque o discipulador ficou adiando, não falo hoje, ele pode não entender, pode sair faísca, e foi piorando, e quando foram tentar resolver, às vezes é tarde demais. O tratamento demorou para chegar por causa do medo, por causa de uma autoproteção da sua reputação como discipulador. Então, queridos, eu quero te desafiar, não cometa esse erro em nome de Jesus. Você percebeu, você está lá como um atalaia na vida do seu discípulo. Você foi levantado como profeta na vida dele. Você foi levantado como atalaia para ver e avisar, para ver e conversar, para ver e atender e ajudar ele naquela área. 8º erro: não orar pelos seus discípulos. Gente, sabe, quando eu olho para a vida de Jesus, é tão notório e tão latente esse hábito que ele tinha de orar pelos seus discípulos, intercedendo por Pedro, intercedendo por cada um deles. Era um compromisso que Jesus tinha. Samuel, no Antigo Testamento, 1 Samuel 12, 23, ele diz: quanto a mim, como profeta daquela nação, ele diz assim: quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Jesus orava pelos seus discípulos, e até hoje, a Bíblia diz que Ele é o nosso intercessor. Se tem uma coisa que nós não podemos, é deixar de orar pelos nossos discípulos. Sabe, coloque isso como parte. Eu tenho um roteiro do meu TSD. Eu tenho anotado o que eu quero fazer no meu TSD.
E uma das coisas está lá, orar pelos meus discípulos. Mesmo que eu não faça aquelas longas orações de fariseu, mas você menciona, você clama, você apresenta a ele, a esposa, os filhos, se são casados. Isso é muito importante. Paulo dizia em Colossenses 1:9, por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir. E ele começa a citar o que ele pede para aquela igreja. É um desafio, não temos tempo para abordar esse ponto. O nono erro que um discipulador pode cometer é ser ultrassensível, ultrassensibilidade. O que eu já lidei com discipuladores que estão magoados, estão ofendidos com os discípulos. Sabe, queridos, deixa eu te dizer, vou abrir o jogo. Entra sabendo, os caras vão errar com você, vão pisar na bola, vão ser ingratos, talvez vão falar mal de você, mas você já tem que entrar. Passa numa empresa de blindagem de carro, fala assim, blinda aqui meu coração, que eu vou começar a ser discipulador. Você tem que lidar com isso, porque não tem nada mais feio do que um pastor, estou muito triste, o fulano me abandonou, estou entrando em depressão. Não, quem devia ter em depressão é ele que te abandonou. Leva muito para o campo pessoal. Às vezes o discípulo chega assim, um dia, ele chega decidido que ele vai abrir o jogo, ele vai abrir de algumas áreas que ele está frustrado com você, está triste com você. Aliás, eu sugiro que você nem espere seu discípulo ter coragem de fazer isso com você. Provoca isso. Chega um dia e fala para ele assim, bicho, fala aí umas 3 áreas que você está mordido comigo. Fala aí de algumas coisas que você está triste comigo. Onde você acha que eu estou falhando com você? Que nota você me dá de 0 a 10? Não pode ser menos 1, mas 0 pode. Você tem que chegar com o camarada. Mas alguns, além de não fazer isso, quando o discípulo finalmente tem coragem e fala, aí ele fica, meu Deus, como é que pode, meu irmão? Jamais esperar isso de você. E fica todo, como diz o nordestino, todo moído, todo doente, todo leprento, todo feridento, magoado. Não sei nem se ainda vou te discipular. Cara, o que eu já fui confrontado por discípulos não está no gibi. E todas as vezes eles estavam certos, eu pisei na bola mesmo. Sabe o que eu falo? Obrigado, meu querido. Eu falo que nem Deus para Abraão. Agora eu sei que tu me amas. Agora eu sei que tu me respeita. Eu abraço, agradeço, falo assim, eu quero te dar essa liberdade. Por favor, comigo, se você vê minha esposa pisando na bola, meus filhos pisando na bola, pode chegar, porque eu te prometo, eu não vou ficar ofendido. E se eles falharem mesmo, eu já decidi, eu vou perdoar. Eu já fui mordida de ovelha várias vezes. Eu estou perdoando. Eu decidi, não vou deixar esse cara afetar o meu dia vai ser maravilhoso. Eu vou continuar perdoando, e eu vou pedir que o Senhor me revista com couro de jacaré, e tire esse couro de osga daqui da minha vida. Porque não tem nada mais feio do que um líder com corinho, aquela pelezinha de osga, qualquer coisa. Ai! O que eu já encontrei de pastores assim, tão melancólico, porque um discípulo dele falou umas coisas muito fortes para ele.
Meu irmão, a partir do momento que você decide que você vai ser um líder, você tem que entender, isso vai acontecer e você precisa lidar com maturidade. Então, sem esse sentimento, essa ultra sensibilidade. E para finalizar, zerou ali, um erro gravíssimo, ser um dominador. Discipulador Faraó, vem cá, bicho. Aí o cara quer pôr uma selinha na costa do discípulo, quer colocar um cabresto, quer controlar, quer dominar. Isso tem sido uma praga. Pastor Ebe tem falado que antes ele não via com tanta seriedade e que muitas vezes, quando o discípulo estava debaixo de um ditador, ele ficava dizendo assim: volta lá, te humilha, pede perdão, anda a segunda milha, pedindo para o discípulo, volta lá para o faraó, constrói para ele a pirâmide dele, faz mais tijolo. E o cara, debaixo de um ditador, de um Hitlerzinho, Hitler Ministry, Ministério do Hitler, o cara querendo dominar, controlar as férias dele, controlar a cor do sapato. Sabe, gente, o que nós já ouvimos de reclamação, e hoje a ideia é mais ou menos assim, vai lá, conversa com o seu líder e fala que você não concorda com isso. Teve uma época que eu estava naqueles dias da menopausa, não, na andropausa, e eu estava muito rabugento, bombons de alho, sabe, achando que eu podia falar com os meus discípulos, da ordem. E aqueles caras são tão santos, que eu não sei como eles me suportaram por tanto tempo. E um dia eu estava bem nervoso lá, por uma bobagem. Cheguei lá, mas eu dei assim Pastor Lima, pensa num homem humilde, num homem espiritual, num homem maravilhoso. Ele ouviu aquilo, ele percebeu que eu estava quase 90% já endemoniado. Aí ele se calou, se controlou. E olha que ele é mais velho do que eu, para vocês terem uma ideia. Se controlou, Passou um dia, ele me chamou e disse: pastor Sabá, seguinte, o jeito que você falou comigo ontem foi muito sério. Eu queria falar para você, eu te amo, te respeito, eu acho que você é um líder nota 10 em muitas áreas, mas você precisa mudar nessa área aqui. Porque, senão, pastor, eu não posso nem garantir que vai dar para a gente continuar juntos. Rapaz, ele começou a me falar e eu comecei a chorar. Comecei a chorar. E eu abracei ele, implorei o perdão dele. Eu disse: a partir de hoje, eu quero te garantir, eu vou aprender a respeitar você. Vou aprender a respeitar você. Como meu discípulo, como meu filho, eu vou te respeitar. Sabe, irmãos, nessas horas você tem que pedir para o seu discípulo: irmão, põe a mão na minha cabeça e expulse esse faraó de dentro de mim. Expulse esse Hitler. Porque eu quero ser um pai, um amigo para você, não um ditador. Amém? Eu quero te convidar, vamos ficar em pé.